CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi pessoal, estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado. Eu sou Natasha Leone e você fica sintonizado com a gente até às 10 horas da manhã com tudo o que é notícia dentro da Universidade Estadual da Paraíba. E já vamos saber o que é destaque nesta manhã de sábado. Campus 2 da UEPB promove evento alusivo a Paulo Freire agora no mês de setembro. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. É o 7º comentário da série sobre tecnologias da informação, sociedade e direito. Na coluna de hoje, colonização digital, futuro e risco. Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB oferece curso para estrangeiros. E por falar em português, tem dicas no quadro Português Sem Segredos e com a volta da participação do professor Edson Tavares. Olá, gente! Estou aqui de volta ao quadro Português Sem Segredos no CBN Universidade, depois de algum tempo afastado. A partir de hoje, nós vamos ter programas novos, inéditos. E nós vamos começar falando sobre os verbos defectivos, aqueles que não têm todas as conjugações, como o verbo abolir, o verbo falir e outros mais. Por aqui também falaremos sobre a atuação dos centros acadêmicos durante o período de pandemia. Parceria entre o Departamento de Educação Física e de Jornalismo da UEPB garante comunicação para a comunidade. E ainda, você conhece o Guia do Estudante? A gente traz os detalhes sobre essa ferramenta informativa para estudantes da UEPB. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia trazendo os detalhes da programação do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais do Campus 2 em Lagoa Seca, em celebração ao centenário de Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. O evento Educação Libertadora e a Agroecologia deve ser realizado de 22 a 24 desse mês, com programação online transmitida pelo YouTube no canal do Núcleo de Extensão Rural Agroecológico. A atividade é gratuita e voltada para estudantes, professores, pesquisadores, educadores populares, representantes de movimentos e organizações sociais e pessoas que se interessam pelo tema. Na programação, além de debates e rodas de conversa, ainda vai ter apresentação de trabalho com relatos de experiências e um concurso de fotografia, desenho e poesia chamado A Arte do Oprimido. Mais informações sobre o evento promovido pelo NERA você confere no novo portal da UEPB, através do uepb.edu.br. E agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento neste sábado. Roda a vinheta e vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bem, ouvintes, chegamos ao 7º episódio de um total de 8 previstos para a série Tecnologias da Informação, Sociedade e Direito. E na coluna de hoje trataremos sobre colonização digital, futuro e risco. O advento da sociedade moderna é um pensamento liberal, burguês e moderno. Seja na matriz americana de 1787, com a primeira Constituição do Estado escrita, seja naquela francesa de 1791, com a segunda Constituição escrita de um Estado na modernidade. E duas palavras são caras na modernidade. A primeira dela é ratio, razão, e a segunda é descobrimento. A razão, a ratio, o pensamento racionalista constrói, nos primeiros momentos, a ideia da sociedade moderna. Para, em seguida, essa mesma sociedade moderna, esse mesmo pensamento dito racional, inaugurar aquilo que vai chamar de descobrimentos. E com os descobrimentos, essa palavra alquimista, inventa-se o novo mundo, as Américas, dentro de um outro mundo denominado de mundo ocidental, que já havia sido repartido pelo pensamento cristão milênios atrás entre mundo ocidental e oriental, entre cristãos, pagãos e os outros. Muito bem. Então, os descobrimentos inventam um novo mundo e inventam pela palavra colonização. Os modernos colonizam o mundo moderno, este mundo moderno observado no continente americano. Muito bem. Quando observamos, portanto, trazendo para os tempos de hoje,
as tecnologias da informação, as plataformas digitais, esse mundo imaterial, fundamentalmente de uma economia tecnológica. Perguntamos-nos, nós que estamos na periferia da sociedade moderna, desse novo mundo, o mundo ocidental, qual o nosso contributo? Quais as nossas criações? Quais as nossas invenções? Um país como o Brasil, que já foi, por exemplo, a 6ª economia do mundo no ano de 2009 e que hoje está entre a 12ª e 13ª, 14ª economia do mundo. Qual é o nosso contributo nessa, entre aspas, máquina a vapor denominada de tecnologia da informação e comunicação como a nova máquina a vapor de produção de riqueza do sistema capitalista da sociedade moderna? Qual o nosso contributo? Qual a nossa plataforma digital, a grande plataforma digital que construímos e que ela gera riquezas infindáveis para o Brasil? O Facebook tem uma participação brasileira, Luciano. O Facebook tem uma participação brasileira, o Instagram tem uma participação brasileira. São todas corporações com capital privado cotado em bolsa, e a bolsa na qual o capital está sendo cotado fica em The New York City. Ou seja, nós estamos falando de Wall Street. O capital cotado em bolsa do Facebook, do WhatsApp, do Instagram é em Wall Street e não na Bovespa, em São Paulo. O que chamamos e o que alguns autores têm nominado de colonização digital diz respeito à observação sobre o deslocamento do poder dos Estados nacionais para essas corporações privadas que são transnacionais e, em regra, americanas e chinesas. Essas corporações privadas transnacionais que têm nas plataformas digitais de diversas naturezas, como produção de comunicação, informação, negócios, entretenimento, etc., elas reformulam as estruturas do capitalismo moderno, sob 2 perspectivas. Elas padronizam, elas organizam a informação que antes só o Estado o fazia. Elas concentram e comandam o poder econômico, dividindo com o Estado. As análises sobre decisões acerca de padronização, armazenamento, gerenciamento, produção, sigilo de dados não é mais um monopólio estatal. As grandes corporações transnacionais tem um volume de dados pessoais, de informações de negócios, de matrizes tecnológicas, de ciência, de saber, de conhecimento que ultrapassa infinitamente aquelas que o Estado possui. E, portanto, o Estado perdeu esse monopólio. E se isso corresponde a uma realidade, não tenha dúvidas, cara ouvinte. As consequências, elas estão no futuro. Mas daqui a pouco elas aparecerão no nosso presente. Esses passos das corporações nos quais essas informações, esses dados, toda essa produção comunicativa pode ser jogada, que passaram a se chamar de nuvens, essas nuvens não estão sob o céu do Brasil. Essas nuvens estão em um outro território, sob uma outra soberania, denominada de americana ou chinesa. Essas nuvens coletam, armazenam, sistematizam informações de todo o planeta, mas elas estão num espaço geográfico determinado sob uma ordem soberana, que não é a nossa, a brasileira. Mas aí perguntas, essas corporações privadas que detêm todos os dados, por exemplo, eu decido que vou ter um perfil no Facebook, no Instagram, eu vou ter que preencher formulários, eu vou ter que aderir a um termo jurídico, o qual eu não discuto as cláusulas desse termo. E todos esses meus dados vão para essa nuvem que fica numa outra soberania, num outro espaço geográfico. E sobre eles eu não tenho mais nenhum domínio. Ou seja, temos que nos perguntar, mas tem um código ético dessas corporações? Elas estão submetidas a um código ético internacional, a uma jurisdição internacional. Existe um órgão supranacional que observe, fiscalize, monitore e regulamente essa coletagem, essa armazenagem, essa sistematicidade de informações e dados em um espaço geográfico determinado sob uma específica soberania? Essas grandes corporações foram nominadas de Big Techs. Elas são uma nova forma de poder na sociedade moderna.
Elas detêm um conjunto de dados pessoais hoje nos seus sistemas próprios por um mecanismo chamado algoritmos que todos os estados nacionais no planeta hoje não detêm. O Sistema Público de Proteção e Difusão de Conhecimento Nacional não possui. Ou seja, os órgãos do Estado, com competência determinada pela Constituição, no caso brasileiro, a de 88, não têm o volume de informações e dados que essas Big Techs têm hoje no mundo. Consequência, impacto direto na ideia de soberania nacional. O Estado não é mais o monopolizador na produção, armazenamento, organização de dados pessoais. Ou seja, um Estado que precisa construir políticas públicas, e para construir políticas públicas é preciso ter dados padronizados, é preciso ter dados armazenados, é preciso ter dados sistematizados, é preciso ter dados organizados. Hoje ele tem menos dados, menos informações para produzir essas políticas públicas do que essas grandes corporações denominadas de Big Techs. Ou seja, uma problemática para o futuro. Notem, realidades. No caso do Brasil, as universidades, as empresas, os institutos, os laboratórios adotam correio eletrônico, ensino remoto, plataformas de EAD, mas todas essas ferramentas tecnológicas, elas são das grandes corporações transnacionais e não do Estado brasileiro ou de uma empresa nacional. E tudo que é produzido através dessas ferramentas ou dessas plataformas digitais, informações estratégicas, produção de comunicação de informações sociais, políticas, econômicas, toda essa gama de comunicação vai parar dentro dessas nuvens das Big Techs americanas e chinesas. Ou seja, há ocultamente aqui aquilo que os especialistas chamam de guerra cibernética. Porque hoje, por exemplo, o cadastro de beneficiários do município, do estado, da União, essas informações estão dentro dessas nuvens. O banco de dados de informação do Poder Judiciário, esse banco de dados está dentro dessas nuvens. Informações estratégicas dos partidos políticos no Brasil, do Estado Nacional, estão dentro dessas nuvens. A pergunta é, o que sobra da soberania nacional? Ouvintes da Rádio CBN. Constatação: a vanguarda da ciência e tecnologia não está mais sob a égide do Estado brasileiro e das corporações nacionais. E isso, não tenha dúvida, é risco e é futuro. Para alguns, é risco do futuro. Para outros, o futuro se tornou um risco. Para o pensador alemão Ulrich Beck, que em 1986 publica o livro Sociedade de Risco, vai dizer que esta sociedade, a sociedade moderna, é uma sociedade de risco porque ela é a tradução de um mundo de incertezas fabricadas por inovações tecnológicas e repostadas socialmente numa velocidade, numa aceleração que faz do risco algo chamado risco global. O pensador britânico Anthony Giddens diz que a modernidade é a ideia da consciência sobre a existência de um lado sombrio dessa modernidade, chamado risco. Para o sociólogo mais relevante da segunda metade do século XX a hoje, o professor Niklas Luhmann, da Universidade de Bielefeld, na Alemanha, não é uma sociedade de risco, não é uma teoria do risco, é uma sociologia do risco. O futuro é o risco, porque as formas de relações da sociedade moderna, pode fazer com que ela própria, a sociedade, deixe de ser sociedade. Amanhã ou depois não exista mais como sociedade, por causa exatamente dessas relações que ela produz, por causa exatamente da sua estrutura da diferenciação social, por causa exatamente das suas complexidades, das suas incertezas. Para Niklas Luhmann, não é uma sociedade de risco, não é uma consciência sobre o risco como algo sombrio. O futuro é o próprio risco, traduzido nas tecnologias.
Obrigada, professor Luciano Nascimento, e até o próximo sábado com o último comentário da série sobre tecnologias da informação, sociedade e direito. É hora de intervalo aqui no CBN Universidade. Daqui a pouco a gente volta e trazemos oportunidades de curso de conversação em português para estrangeiros. E para brasileiros tem as dicas de português sem segredos. E no próximo bloco a gente fala sobre a atuação dos centros acadêmicos durante esse momento de pandemia. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e já para falar sobre a atuação dos centros acadêmicos durante esse período de pandemia. Você sabe qual é a função dos CAs e como é a formalização dos centros acadêmicos? A repórter Núbia Alves conta pra gente um pouco sobre esse universo que acolhe e orienta os estudantes. Vamos ouvir na reportagem. Um espaço de apoio e representatividade estudantil. Essa é a definição do papel de um centro acadêmico dentro das instituições de ensino. É através do CA que os estudantes conseguem um espaço para dialogar com a instituição, suas coordenações e encontrar soluções para os problemas enfrentados. O centro acadêmico é uma entidade que representa todos os estudantes de um curso. Um espaço onde são fornecidas informações sobre a graduação, a instituição de ensino, as questões administrativas e entre outras pautas. A coordenadora geral do CA de Relações Internacionais de Campus 5, Elaine Francini, explica um pouco sobre essa relação entre os estudantes e o centro acadêmico. O CA é importante porque serve de ponte dos alunos para toda a instituição, para com toda a instituição, né? É massa porque o estudante sabe que tem a quem recorrer, sabe que tem alguém disposto a entender e acolher, né? Que não está ali naquela universidade, dentro daquele curso avulso. Sabe que faz parte de um grupo, de uma classe, a classe estudantil, né? A coordenadora geral do CA de Jornalismo, Jaciela Nayara, faz parte de uma gestão provisória, criada durante a pandemia. De acordo com ela, durante a pandemia, a relação entre os centros acadêmicos e os estudantes ganhou mais força, devido às dificuldades que foram surgindo com o novo modelo de ensino e a necessidade de informações. Isso gerou uma maior aproximação entre os CAs e os estudantes. Essas demandas com relação à procura dos alunos pelo CA, ela aumentou muito em comparação ao presencial. A gente vê um exemplo, eles não procuram a gente só no Instagram do CA, eles procuram no Instagram dos membros do CA, que são 18 pessoas, eles nos chamam no WhatsApp. Esse espaço de apoio se tornou ainda mais importante para os estudantes que precisaram se adaptar ao ensino remoto, principalmente aqueles que estavam ingressando na universidade e não tiveram contato físico com o campus, como é o caso de Gabriele Martins, estudante do primeiro período do curso de jornalismo. Essa recepção que a gente teve foi muito interessante, porque além de explicar as coisas da universidade no geral, explicou muito o que acontece dentro do curso, né? Os programas de apoio, as bolsas, grupos de pesquisa, grupos de estudo, foi tudo detalhado e acredito que, pelo menos para mim, eu posso dizer, né? Influencia muito e incentiva para que a gente se mantenha no curso, para que a gente busque áreas que a gente tem mais afinidade, explore novos conhecimentos. Eu achei, assim, sensacional. Essa troca possibilita uma aproximação com a UEPB, que talvez eles não teriam durante esse período remoto. É o que destaca Diego Souto, estudante do segundo período de jornalismo, que ingressou na UEPB durante o ensino remoto. Durante a nossa entrada nesse curso, houve sim um entrosamento com a UEPB e através do CA, principalmente com os guias do que a gente ia precisar e do que a UEPB tem de disponível para a gente. E esse intercâmbio não acontece apenas entre os alunos, mas também com as coordenações e entre os próprios centros acadêmicos, o que possibilita uma troca contínua de informações e um maior desenvolvimento do curso e dos estudantes. E vocês, estão por dentro das informações do centro acadêmico? Ainda não possuem um? Que tal unir força e trazer essa representatividade estudantil para o seu curso também? Vimos aqui o quanto eles são importantes dentro da graduação e o quanto podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades e dúvidas que possam surgir durante a caminhada acadêmica. A criação de um CA acontece através das seguintes etapas: criação do centro acadêmico, construção e aprovação do estatuto, formação da comissão eleitoral e eleição estudantil. Para saber mais sobre a formalização dos centros acadêmicos, você pode acessar centros.epb.edu.br/DCE.
Núbia Alves para o CBN Universidade. Obrigada, Núbia Alves. E a informação agora vem da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB. É que a COR está com inscrições abertas para o curso de Conversação em Português para Estrangeiros. A iniciativa é para estrangeiros residentes no Brasil e estudantes internacionais de universidades parceiras que querem aprender ou melhorar as habilidades na nossa língua. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 13, e os interessados devem enviar e-mail para o conversaçãoepbinscrições@gmail.com, informando o nome completo e contato pessoal. E por falar em português, é hora de se ligar nas dicas. Nesse sábado temos a volta do professor Edson Tavares trazendo informações novinhas sobre a nossa língua portuguesa. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Cá estou de volta ao CBN Universidade com o quadro Português Sem Segredos. Depois de algum tempo de afastamento, tempo que foi preciso para que eu pudesse dar sequência a outros projetos da minha vida profissional e escolar. Mas eu estava com uma saudade danada de nossos encontros semanais para conversarmos sobre a língua portuguesa, sobre as inúmeras opções que ela nos oferece para expressar o que pensamos de forma convincente, contundente e, por que não dizer, bela também. Então, vamos abolir aqui qualquer resquício de saudade e vamos colocar em dia nossa conversa, devassando qualquer segredo que o português ainda possa ter para você. E vou falar hoje exatamente sobre esse verbo que eu usei há pouco, abolir. Como eu vou falar a forma verbal no presente do indicativo, primeira pessoa do singular? No plural, tudo bem, eu digo que nós abolimos. Mas e eu? Eu abolo? Abolo? Não rola, né? E não rola porque não existe mesmo. Há alguns verbos que simplesmente não têm determinadas formas verbais. A gramática chama de defectivos, ou seja, verbos que teriam um defeito na conjugação. Não são conjugados em algumas pessoas. Ou porque formam uma palavra estranha, como abolo, ou porque podem ser confundidos com outros verbos, como é o caso do verbo falir, por exemplo. Como você diria? Eu falo? Não, porque aí você está usando o verbo falar. Então, não existe também a primeira pessoa do singular desse verbo, falir, no presente do indicativo. Como fazer então? Simples. É só substituir por um verbo sinônimo. No caso de abolir, que significa retirar, eliminar, suprimir, você pode utilizar qualquer um desses. Eu retiro, eu elimino, eu suprimo. Ou então usar um verbo auxiliar, que lhe permita conjugá-lo nessa pessoa e deixar o verbo principal, o problemático, no infinitivo, ou então no gerúndio. Como não tem como você dizer eu falo, querendo falar sobre falência, aí você diz eu vou falir, ou eu estou falindo. E existe ainda a possibilidade de usar o substantivo, eu vou à falência. Na verdade, eu espero que essa frase não passe de mero exemplo aqui, viu? Que jamais seja usada para indicar uma realidade. E para encerrar, mais uma dica valiosa. A frase faltam dizer muitas coisas estaria correta? Não, não está. Porque, veja bem, você já sabe que o verbo sempre concorda com o sujeito, né? Então, o verbo faltar, nesse caso, vai concordar com o sujeito também. Só que o sujeito não é muitas coisas. O sujeito é a frase toda, dizer muitas coisas. Nesse caso, o verbo fica no singular. Falta dizer muitas coisas. Agora, se não houvesse o verbo dizer, aí sim, muitas coisas seria o sujeito e o verbo faltar concordaria com ele. Ficaria faltam muitas coisas. Beleza? Falta alguma coisa?
Acho que não, né? Então eu fico por aqui e sábado que vem eu trago mais curiosidades e dicas para tornar o nosso português sem segredos. Até lá! Obrigada, professor Edson. Sábado que vem, o Português Sem Segredos vem com as dicas do professor Denis Medeiros. E vamos fazer mais uma pausa, mas fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade volta rapidinho. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade nesta manhã de sábado. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E já seguimos com mais informação. Tem inscrição aberta para o mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da UEPB. No total, estão sendo ofertadas 17 vagas e as inscrições podem ser feitas através do site academico.uepb.edu.br/scapg. Até a próxima sexta-feira, dia 17. O mestrado em Saúde Pública da UEPB trabalha em 2 linhas de pesquisa: condições e determinantes do processo saúde e doença e avaliação de programas, tecnologias e serviços de saúde. Os interessados em uma das vagas serão avaliados em 2 etapas que são eliminatória e classificatória. Tem análise de currículo e avaliação de projeto de pesquisa, o que inclui a escrita, a apresentação e a arguição do projeto. O edital completo você encontra no site uepb.edu.br, na aba de pós-graduação. E o nosso assunto agora é a atividade remota em tempos de pandemia e distanciamento social. Desde os primeiros casos de pessoas infectadas pela Covid-19 aqui no estado, a UEPB suspendeu as atividades presenciais em todos os campos e segue com trabalho remoto na maior parte dos setores até hoje. O repórter Jefferson Pereira conversou com alguns servidores da instituição sobre o assunto. Vamos ouvir na matéria. A pandemia já alterou muito a maneira de trabalhar. Termos como home office, novo normal e trabalho remoto são corriqueiramente incorporados no dia a dia do trabalhador. Regulamentado na reforma trabalhista no governo de Michel Temer em 2017, a consolidação das leis trabalhistas em seu artigo 75b diz da seguinte forma: a prestação de serviços preponderadamente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituem como trabalho externo. Essa lei possibilitou uma maior facilidade e velocidade para medidas contra a pandemia provocada pela Covid-19 em março de 2020, tornando ainda mais em alta o termo home office. Fica evidente que o trabalho remoto em consequência da pandemia mexeu com todo mundo. Se reinventar tornou-se uma necessidade. Na Universidade Estadual da Paraíba, os conselhos que regem a instituição trabalham fortemente para garantir uma retomada das aulas segura e responsável, zelando a saúde de estudantes, técnicos e professores. Para o professor Leandro Braulio, do Departamento de Jornalismo, o tempo de planejamento foi essencial para o sucesso das aulas remotas na UEPB. Eu acredito que todos nós tivemos dificuldades em relação a esse novo momento do ensino. Primeiro, pelo momento que nós estávamos vivenciando, um momento ainda de pandemia, onde muitas situações ainda eram inéditas para todo mundo. Em segundo lugar, a própria adoção de um novo sistema de ensino. No entanto, é preciso ressaltar aqui que, na minha opinião, pelo menos, eu acredito que a UEPB trabalhou muito bem nesse sentido de como planejar e como se programar para a adoção desse ensino remoto. Quando as aulas foram suspensas, elas só voltaram a acontecer na nossa instituição após muitas discussões, muitas reuniões. É preciso reconhecer que sim, a UEPB fez um bom trabalho, um trabalho maduro em relação a essa adoção do ensino remoto. A portaria 0244, que estabelece uma maior flexibilização dos servidores técnicos e administrativos da instituição, possibilitou mais liberdade para a realização dos trabalhos remotamente. Daniela Arlene, que é bibliotecária no Polo de João Pessoa e que atualmente trabalha em home office, disse que a modalidade tem possibilitado um maior acesso dos alunos à biblioteca. Essa flexibilização, ela também se faz necessária tanto
pela preservação da nossa saúde, como também porque nossos filhos ainda necessitam de nossos auxílios, tendo em vista que ainda se encontram em ensino remoto. O trabalho remoto não atrapalhou na minha produtividade, pois amo o que faço e, como funcionária pública, tenho o dever de atender os nossos usuários da melhor forma possível, sempre na busca de solucionarmos as demandas. Acredito que na modalidade que atuo, que é a educação à distância, o trabalho remoto está sendo bem mais produtivo. A busca pelas ações e serviços da biblioteca aumentaram. Ainda pensando em melhorar as condições de trabalho em casa durante a pandemia, a UEPB disponibilizou o empréstimo de equipamentos para os servidores. A Coordenadoria de Tecnologia da instituição fez atualizações no Sistema Único de Administração Pública, possibilitando a efetivação de todos os serviços e processos administrativos remotamente. Luciana Rodrigues, que é assistente administrativa lotada na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa no Campus 1 e está há 17 meses trabalhando remotamente. De acordo com ela, a atividade em si não mudou, já que o trabalho presencial dela sempre foi conectado na internet e na frente do computador, mas o desafio do home office fez estimular outras habilidades. É evidente que para a comunidade acadêmica o trabalho presencial é em todos os aspectos muito mais importante. Entretanto, o home office acabou estimulando a criatividade e a capacidade de se adaptar. Foi necessário se reinventar, criar métodos que favorecessem um maior desempenho, que tentassem de certa forma minimizar as limitações impostas pela pandemia. Eu avalio a flexibilização da jornada de trabalho remoto como uma das maiores medidas para tentar conter a pandemia. Afinal, quanto mais tempo passamos em casa, menos o vírus circula. É essencial observar que o trabalho remoto ainda deve perdurar bastante. A modalidade virou uma realidade no mundo durante a pandemia e enquanto os casos de Covid-19 não estiverem completamente controlados, o modelo deve continuar. Especialistas apontam que, mesmo após o fim da pandemia, o trabalho remoto vai permanecer em alguns setores. Jefferson Pereira para o CBN Universidade. Obrigada, Jefferson. E é como ouvimos na reportagem, essa modalidade de atividade remota deve permanecer e modificar as relações de trabalho a partir de agora. A gente traz a iniciativa de uma ONG que tem o apoio de professores da UEPB, a Engenheiros Sem Fronteiras, que está com uma ação para ajudar os animais do Centro de Zoonoses de Campina Grande. Confere aí na reportagem da Sara Albuquerque. Com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e sustentável através da engenharia, a ONG internacional Engenheiros Sem Fronteiras, presente em mais de 65 países, também atua de forma eficiente no Brasil. Aqui, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, o núcleo da ONG é apadrinhado pelas professoras Verusca Brasileiro e Ruth Silveira, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UEPB. Para a professora Verusca Brasileiro, a parceria entre a ONG e a universidade é algo fundamental. A ONG, ela tem uma importância muito grande, não apenas para a universidade, como também para Campina Grande, para Paraíba, porque os trabalhos socioambientais que são executados pelos Engenheiros Sem Fronteiras são de uma grandeza enorme, que traz contribuições para a sociedade que é difícil até de mensurar os pontos positivos, né? Então, uma instituição como essa, né, que tem apenas a missão de servir ao próximo e ao meio ambiente, e ter nascido da Universidade Estadual da Paraíba, é para a gente um orgulho muito grande. O núcleo conta com a participação de cerca de 45 membros voluntários, dentre eles estudantes da UEPB. Júlia Câmara é aluna do 8º período do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental e atua como voluntária na ONG há 1 ano e meio. Para ela, ser voluntária da ONG é uma oportunidade para impactar de forma positiva o meio ambiente e a sociedade através da formação profissional. Eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais nós vamos criando consciência da importância de nossa profissão.
Entender o impacto que somos capazes de gerar no mundo nos movimenta e nos faz querer ter ações cada vez mais conscientes. Logo, compreendemos que todo o conhecimento que hoje os professores nos proporcionam, a universidade nos proporciona, experiências nos proporcionam, não são para nós, é para o mundo. Dentre as diversas ações promovidas pela ONG, atualmente no núcleo de Campina Grande está sendo realizado o projeto ESF Ampara, no Centro de Zoonoses do município. As atividades desenvolvidas visam melhorias estruturais no ambiente para proporcionar um local mais adequado e confortável para os animais em situação de vulnerabilidade. Já foram realizadas ações de limpeza do local, medições e catalogação do material necessário para as melhorias. Os planejamentos visam o bem-estar animal, como destaca a voluntária Júlia Câmara. O futuro que planejamos é de plantar mudas na área dos cavalos, garantir um conforto maior para eles, para que no futuro próximo existam pontos de sombreamento e garantir a reforma do canil também, com a construção de um piso adequado e pintura nas paredes, deixando o ambiente muito mais confortável para os animaizinhos. A atuação da ONG dentro do Centro de Zoonoses tem gerado um novo olhar para as iniciativas voluntárias voltadas para a vida animal aqui na cidade. A coordenadora do Serviço Municipal, Aretusa Nascimento, falou sobre a importância do trabalho da ONG dentro do Centro de Zoonoses. É um projeto belíssimo, né, que a ONG ela tem colocado aí dentro da sociedade, né? Não só dentro hoje dessa causa, mas assim como outros projetos. E é muito benéfico, né? Os animais realmente só têm a ganhar com esse engajamento. O envolvimento em projetos voluntários como esse tem sido fundamental para a formação dos alunos, que no período de graduação têm a oportunidade de aprender que a formação profissional está além de um diploma, mas envolve um compromisso social, cultural e ambiental. A professora Verusca Brasileiro destaca a importância das ações desses voluntários. São jovens que merecem todos os nossos aplausos, então eu fico muito feliz que são ex-alunos meus, né, a maioria deles, e que estão deixando um legado muito grande, tanto para a nossa instituição, como para a sociedade, como para o meio ambiente. E você, já conhecia a ONG? Para acompanhar as ações desenvolvidas pelo Núcleo em Campina Grande, conhecer mais sobre o projeto ESF Ampara e saber como pode contribuir com as ações no Centro de Zoonoses, basta acessar o perfil no Instagram, @esf.campinagrande. Sara Albuquerque, para o CBN Universidade. Obrigada, Sara. E vamos para a nossa última pausa nesta manhã de sábado. Na volta, a gente fala sobre a parceria entre o Departamento de Educação Física e o curso de jornalismo durante a pandemia. E ainda sobre o Guia do Estudante da UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos e já para falar sobre uma parceria que tem dado certo. É que os alunos do Departamento de Educação Física ensinam as atividades educativas e o pessoal de jornalismo da UEPB ajuda na comunicação para a sociedade. A reportagem é da Estela Costa. Vamos ouvir. O programa Laboratório Pedagógico Saúde, Esporte e Lazer, também conhecido como Escolinha do DEF, que é o Departamento de Educação Física, teve início no ano de 2000. Foi uma iniciativa de professores do curso de Educação Física da UEPB. No começo, era um projeto de extensão, cheio de objetivos a serem cumpridos em prol da comunidade, como explica o extensionista Edson Barbosa. O objetivo principal era tirar o tempo ocioso de jovens que viviam nas comunidades circunvizinhas da Vila dos Teimosos, ali para o lado do Dona Lindu. Esses jovens, eles passavam muito tempo na UEPB assistindo algumas aulas que a gente fazia nos laboratórios, e como eles não tinham a oportunidade de estar ali praticando as aulas, a professora Anne, lá em 2000 ainda, decidiu começar um projeto próprio que foi com esse objetivo, e apoiado pela professora Verônica, se transformou num projeto de extensão. Ao longo de mais de 20 anos de história, o projeto já teve várias parcerias com departamentos diferentes e foi isso que contribuiu para a mudança na identificação. Passou de projeto para ser um programa. O Departamento de Serviço Social
já atuou com acompanhamentos e aproximação das famílias. O pessoal da enfermagem fazendo e ensinando sobre primeiros socorros. O Departamento de Odontologia da UEPB levou para o DEF lições sobre escovação saudável. E o de jornalismo, que atualmente tem parceria firmada, garantindo assessoria de imprensa para as ações do DEF. Esse projeto do curso de jornalismo, que faz parceria com a escolinha do DEF, começou durante a pandemia, na necessidade de apostar em conteúdos com uma qualidade ainda maior, já que nesse período as atividades seriam remotas. A professora de jornalismo Verônica Oliveira é quem coordena o projeto e participa com alguns estudantes do curso, dando suporte e fazendo a cobertura de eventos importantes, como as Olimpíadas e as Paralimpíadas que envolveram participantes da Paraíba. De acordo com ela, a parceria entre os departamentos tem garantido bons resultados. Um dos pontos positivos é essa visibilidade que as ações do DEF, da escolinha do DEF, ganham a partir, né, desse incremento, digamos assim, né, na comunicação, nas suas plataformas, enfim. Né. Por outro lado, há um aprofundamento também da prática jornalística por parte dos nossos alunos, uma vez que eles estão trabalhando com conteúdos, né, enfim, com dinâmicas reais, né, que inclusive eles vão encontrar no mercado de trabalho. Há um fortalecimento também dessa relação interdepartamental, então a relação entre o Departamento de Educação Física e o DECOM, ela se fortalece através de um projeto, né, e de tudo que ele proporciona. Um outro ponto extremamente positivo, né, é ampliar justamente esse canal de comunicação, né, entre o DEF e a comunidade, a partir desse trabalho que é realizado pelo curso de jornalismo. O projeto de extensão do curso de jornalismo mantém um planejamento semanal, fazendo uso dos meios digitais para a realização de reuniões, definição de pautas e distribuição de tarefas, com o objetivo de traçar as estratégias de comunicação para colocar em prática nas redes sociais do DEF. E para os estudantes de jornalismo também está sendo muito positiva essa participação, pois através dele estão tendo a oportunidade de colocar em prática os aprendizados de sala de aula. Thaís Alves está no 7º período da graduação. Ela está no projeto desde o início do ano e fala sobre a satisfação de fazer parte dessa equipe de assessoria. Desde fevereiro, a gente tem produzido conteúdo incessantemente para as redes sociais. A gente tem editado vídeos para poder postar no YouTube. A gente tem entrado em contato com as pessoas através das redes sociais, porque a gente faz algumas lives também. E a gente tem sempre esse feedback muito positivo. Então, a gente tem sido bastante notado por eles também, o que é gratificante. E é uma honra poder conversar com pessoas que inspiram outros. E saber que a gente também está ajudando a inspirar essas pessoas através da difusão da comunicação. O programa LPCEL vem desenvolvendo o trabalho com responsabilidade e atenção, contando com parcerias que agregam na formação e ampliação das atividades. A iniciativa garante o tripé da universidade: ensino, garantindo conhecimento para os acadêmicos, na pesquisa, desenvolvendo trabalhos científicos relacionados aos objetivos do projeto e com atividade voltada para a população, que é a extensão que garante cursos, palestras, simpósios e jornadas para a comunidade. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela. E ainda falando em comunicação, a gente traz uma reportagem da Fabrícia Almeida sobre o Guia do Estudante da UEPB, que todo ano é atualizado com as principais informações sobre a instituição para os alunos, principalmente aqueles que estão ingressando na graduação. Escuta aí. Ao longo da trajetória acadêmica de alunos novatos e veteranos, as dúvidas sobre os procedimentos acadêmicos sempre estão presentes. Desde 2012, o Guia do Estudante da UEPB, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa, é uma das principais fontes sobre a instituição, o funcionamento e os procedimentos necessários ao longo das atividades de graduação e pós-graduação oferecidas pela universidade. Segundo o pró-reitor de graduação, professor Eli Brandão, o objetivo do guia é ser espaço de informação para os alunos novatos e como forma dos veteranos se atualizarem sobre os setores e como proceder na realização de solicitações e informações gerais na UEPB.
Inicialmente, o guia era impresso e distribuído em todos os campos da instituição. Agora, está disponível no formato online. O objetivo é a gente socializar com o estudante ingressante e para o estudante veterano atualizar informações, né? Eu acho que a partir de 2014 começamos a já fazer o processo digital, né? E aí é encaminhado mala direta para todos os estudantes da UEPB e colocado também no site e mais recentemente também nas redes sociais. Além de telefones importantes e informações sobre matrícula e trancamento de curso, reingresso, calendário acadêmico, também tem conteúdo sobre assistência estudantil e atividades como monitoria e programas de iniciação científica, como o PIBIC, tudo explicado de forma objetiva e em linguagem acessível. Informações sobre a universidade de modo geral, mas sobre outras pró-reitorias que também têm direta relação com o estudante, como é o caso da Proeste, o caso da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão, porque também há sempre editais que envolvem os estudantes como participantes, e a Proeste, que é uma Pró-Reitoria que tem os programas de assistente estudantil. Antes do guia chegar ao acesso da comunidade acadêmica, as informações são reunidas pelo Núcleo de Criação, que é vinculado à Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Um dos responsáveis pela montagem do material é o designer e ilustrador Júlio César, que fala sobre as fases do processo criativo. Eu comecei após a leitura do conteúdo, a desenvolver os personagens dentro daqueles tópicos que eu achei que realmente tinha possibilidade de criar um personagem explicando ele. Então foi diagramando a publicação e inserindo os personagens necessários para aqueles tópicos em que eu achei que um personagem ali explicaria bem melhor do que uma coisa mais burocrática, né? E aí fui casando as ilustrações, os textos, as cores vivas, bem animadas, né? Com uma diagramação que não era uma diagramação rígida, ou seja, uma diagramação mais descontraída, com pontos de diagramação em vertical, pontos de diagramação na horizontal, com alguns tópicos dentro de caixas em cores, outros tópicos com alinhamento à esquerda e não um alinhamento justificado. Então isso aí foi feito de maneira que a dinâmica da ilustração e da diagramação fosse realmente um pouco mais descontraída e despojada. A estudante do 7º período do curso de jornalismo, Ingrid Donato, tinha algumas dúvidas sobre procedimentos acadêmicos e sobre os programas de extensão da UEPB. Com o acesso ao guia, Ingrid passou a conhecer melhor o funcionamento das atividades acadêmicas. Achei um material bastante completo e que dá para tirar muitas dúvidas que os estudantes têm durante a graduação. Por exemplo, trancamento de matrícula, mudança de turno, estágio obrigatório, estágio não obrigatório, projetos de pesquisa. São dúvidas que, quando eu tive, eu recorri aos meus colegas de curso, aos professores, à coordenação. E se eu tivesse tido acesso antes, essas dúvidas já teriam sido respondidas. Pedro Henrique, também estudante do curso de jornalismo, diz que não conhecia o guia, mas reconhece a importância do instrumento de comunicação para a comunidade acadêmica da UEPB. Eu, particularmente, não tinha conhecimento a respeito desse guia do estudante e fiquei feliz em ter contato com ele, por ser um instrumento que facilita a vida dos estudantes, principalmente de pessoas que estão chegando agora na universidade. Esse guia tem a importância necessária porque ele informa, nos deixa por dentro de todo o sistema da instituição. Então, achei bastante importante. O Guia do Estudante da Universidade está disponível no site da instituição através do endereço uepb.edu.br e pode ser acessado de qualquer dispositivo. Fabrínia Almeida, para o CBN Universidade.
Obrigada, Fabrícia. E é muito importante que você, estudante da UEPB, que está de olho em uma das vagas na instituição, possa olhar todos os detalhes do guia para ficar por dentro dos processos e conhecer um pouco sobre a estrutura da Universidade Estadual da Paraíba. E é com essa dica que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O CBN Universidade teve a apresentação minha, Natasha Leone, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, direção de Hipólito Lucena. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta sábado que vem com muita informação a partir das 9 horas da manhã aqui na CBN em Campina Grande. Até semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.